Hoje, em nossa igreja, estamos com o tema Outubro Rosa. Por isso que eu estou com essa... É raro eu vir com ela, né? Nem sempre. E os irmãos que estão conosco aqui no YouTube também, podem deixar aí o seu boa noite. No final do culto iremos dar uma palavra pessoal. Vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 4. A palavra de Deus nos fala sobre cuidado com a saúde. Para cuidado, cada um cuidando bem, cuide-se bem, viva bem. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nessas coisas, dessa forma salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Tem cuidado de ti mesmo. Quando a gente pergunta quem quer ser feliz, todo mundo diz, ou levanta a mão, eu quero. Mas quando a gente fala do custo para ser feliz, nem todos estão dispostos a pagar o preço e cumprir os critérios. Nós acabamos de cantar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade. Mas lembra que muitas coisas estão no nosso patamar, estão na nossa área de atuação. E Deus nos dá mandamentos, Deus nos dá princípios, Deus nos dá regras, orientação, como essa que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, um mandamento de cuidar bem de si mesmo. Quando a gente só quer cuidar da vida do outro, né? Cuidar da vida alheia, mas não cuida de si mesmo. Eu vi uma figurinha interessante esses dias, em que o desenho é uma mulher em frente, uma doutora, e não sei se é psicóloga, se é médica, não sei o contexto da conversa, mas a figurinha só tem algumas palavras, que são, quero ser feliz, e ela pergunta para a doutora, o que posso tomar? Ela responde, decisões. Então, muitas coisas da área da nossa felicidade dependem das nossas decisões. Nós já ouvimos várias vezes aqui, em Outubro Rosa, médico falando aqui. Quantas vezes o nosso irmão Maurício falou aqui? Lembra uma das coisas que o irmão Maurício falou aqui sobre a saúde? Lembra? Quem lembra? Eu lembro de uma frase que nunca sai daqui da minha cabeça. Alguém lembra alguma frase? Para cuidar da saúde? Para mim, ficou gravado aqui, mexa-se. Mexa-se, exercite-se. Isso é uma das coisas que está na Bíblia. E isso faz parte de cuidar da saúde. Então, aí isso depende de decisão. Nós temos a regra, nós temos a receita, nós temos que tomar uma decisão. E muita gente acaba protelando, né, adiando, e não toma a decisão certa. Então, muito também da saúde depende da decisão, da vontade. E realmente tomar um novo caminho, uma nova direção. Especialistas dizem que o equilíbrio da vida saudável está em 3 coisas, um tripé. O sono, qualidade do sono, exercícios físicos irregulares e uma alimentação saudável. As 3 coisas importantes para se cuidar. Paulo, bem escrevendo a carta em 1 Coríntios capítulo 6, nos dá uma boa razão para cuidar do corpo, cuidar da saúde. Estamos no mês chamado Outubro Rosa, e que se chama a atenção das mulheres para os cuidados, para os exames preventivos do câncer. E as mulheres se cuidam mais do que os homens. Muitas mulheres seguem essas orientações. Vamos entrar agora em outubro, fechando no outubro, né? E mesmo agora, essa semana iniciamos novembro, aí vem Novembro Azul, que é chamando a atenção dos homens para o cuidado.
E nós somos homens, estamos bem longe das mulheres. As mulheres se cuidam bem, elas cuidam bem, mais regularmente. E isso faz uma grande diferença na longevidade, na média de vida das mulheres maior do que dos homens. E o bom motivo que Deus nos dá, e o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 6, é que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Se nós temos preguiça, se nós estamos protelando, adiando, tomar decisões importantes, como cuidar bem do sono, como praticar exercícios e ter uma alimentação saudável, nós temos que lembrar, o maior motivo é que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus quer habitar um templo saudável, um templo lindo, um templo realmente que tem longevidade, tem qualidade. Certamente Deus quer. Todo mundo gosta de beleza, aprecia a beleza, e Deus também quer ver em nós também beleza, e isso tem a ver com o nosso corpo. Então, em 1 Coríntios capítulo 6, apóstolo Paulo está falando que o corpo é membro de Cristo. Por isso, ele escreve no capítulo 6, do verso 13 em diante, condenando as imoralidades que afetam diretamente o corpo. E ele fala de várias imoralidades, ele fala fugir da imoralidade. Qualquer pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. A palavra aqui é porneia, ou porneia no grego, que é imoralidade sexual, porque o sexo afeta o corpo. A gente estava ouvindo agora o Outubro Rosa, no trabalho das mulheres aqui, da nossa associação lá no Getsemane, doutor Luiz Felipe falando, não é? A maior parte dos cânceres são causados por causa da transmissão no câncer de útero, colo de útero, por causa das doenças venéreas transmitidas sexualmente. E ele falava lá que a única maneira de a mulher se prevenir do câncer de útero, ele falando na linguagem não como um crente, mas como um médico, a única maneira da mulher se prevenir é fidelidade, ter um marido fiel, e ela for fiel e não ter relação com outra pessoa, ou usar o preservativo. Infelizmente, nós temos mulheres crentes que casam e o marido não é fiel, e às vezes uma infidelidade só fora do casamento, ele contrai o vírus. E esse vírus, ele carrega a vida inteira. E às vezes ele era solteiro, ele está carregando esse vírus, e quando casa, transmite para a esposa. Então são doenças, são muitas doenças, vocês estão ouvindo muito sobre isso, sempre ouvindo, e é o que Paulo está falando, a imoralidade é um pecado contra o corpo. E se nós somos o santuário do Espírito Santo, não podemos cometer imoralidades. Então ele fala, fugir da imoralidade. Veja que os médicos falam, como o doutor Pili falou, pode ter sido um caso só de infidelidade, imoralidade. Porque a pessoa com quem ele teve pode ter milhares de contatos a partir de outros parceiros, de 1, 2, 3 parceiros, e um só parceiro pode ter tido centenas de parceiros. E uma só pessoa carrega para um só caso de infidelidade o vírus e leva para a esposa que é fiel e acaba contraindo câncer de colo de útero, e algumas mulheres morrem por causa disso. Há também outros problemas, como o tabaco. Eu fui pastor de uma irmã, lá em Mirassol do Oeste, e ela nunca fumou, mas o marido fumou a vida inteira e dentro de casa. E ela contraiu o câncer, e o médico disse para ela, antes dela morrer, olha, você vai morrer por causa do cigarro do seu marido. Ele não morreu de câncer, ele sobreviveu, mas ela, porque inalou aquela fumaça, chamado fumante passivo, durante muito tempo, contraiu câncer de pulmão. E era uma mulher crente, uma mulher fiel, uma mulher cristã, dedicada, mas ela morreu por causa do câncer de pulmão. Então, há várias doenças que estão sendo transmitidas em nossos dias, e isso ataca pessoas crentes ou não crentes. E por isso o cuidado, a prevenção, os exames preventivos, para que se algum câncer está iniciando, ele possa ser tratado em tempo, e a pessoa ter uma sobrevida ou cura.
Então, o apóstolo Paulo, falando nesse capítulo sobre adúlteros, imorais, homossexuais, esses que têm práticas que têm contaminação sexual e pode causar morte dentro da família. E aí ele lembra no versículo 11 para os cristãos em Corinto: alguns de vós erais assim como adúlteros, imorais, homossexuais, até diz aqui, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Deus opera maravilhas também. Deus opera restauração. Deus opera cura. E o nosso Deus é Yahvé. As irmãs vão cantar hoje Jeová, eu prefiro Yahvé, mas tudo bem, pode cantar Jeová, não tem problema. Eu prefiro Yahvé, que é a transliteração mais teológica. E ele cura. E pessoas que eram do mundo e se convertem, vêm para o corpo de Cristo, e se tem, às vezes, o vírus, Deus não deixa aquilo proliferar, e Deus santifica, diz Paulo aqui, fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, cuide-se, faça os exames preventivos. Eu já marquei o meu exame deste ano, o meu exame anual já está marcado, é amanhã, inclusive, né? Finalzinho do outubro rosa, entrando novembro. Sempre faço. Meu pai não fazia. Ele falava, eu não vou deixar um urologista fazer exame. Aquela coisa daquela geração passada. Ele não fazia. Mas eu vi meu pai morrer em coisa de 3, 4 meses, e foi um sofrimento muito grande. E eu não sei o que é melhor. Morrer rápido, ou tratar do câncer 4, 5, 6 anos, ter uma sobrevida. Meu pai escolheu isso. E quando o câncer de próstata, a metástase alcançou o intestino, ele comia e aquilo voltava, e enfim, ele teve muitas dores, horrores, até que os seus órgãos sucumbiram no hospital, porque ele não fazia exames. Ele era daquele que não ia ao médico fazer exames. Bem, você pode fazer escolhas. Lembra? Eu quero ser feliz. O que eu devo tomar? Decisões. Vai tomar a decisão certa. O que é certo para você? Mas lembre-se, você é templo do Espírito Santo. Você precisa cuidar-se bem para viver bem. É isso que o apóstolo Paulo está orientando aqui, porque somos o templo do Espírito Santo. Deixa eu falar 3 coisas em breve sobre esse cuidado que Paulo diz, cuida de ti mesmo. Primeiramente, a prevenção. O lavar as mãos, que nós fomos tão bem instruídos agora na época da pandemia. A gente até esquece, não é? Mas quantas vezes nós vimos vídeo, instrução de como lavar bem as mãos. Não é lavar de qualquer jeito, mas lavar bem. Lavar entre os dedos, lavar em cima, embaixo, as unhas e tudo. Lavar muitas vezes, aquela higienização para tentar inibir qualquer vírus da Covid. Mas sabe, irmãos, a prevenção, essa higiene de mãos, ela é uma coisa muito antiga. Desde quando nós temos o ensino sobre lavar as mãos? Quem arrisca dizer? Desde quando? Desde sempre é quando? Quando a gente lê a Bíblia, a gente, desde o tempo de Moisés, tem a instrução sobre lavar as mãos. Então não é uma coisa da Covid, e nem uma coisa aqui do século XIX, não. Deus instruiu o seu povo no deserto, não tinha água corrente, mas Deus deu instruções básicas para que eles tivessem saúde no meio do deserto. E muitas vezes nós lemos então sobre esse cuidado da saúde. E às vezes a enfermidade vem, não tem como evitar. Às vezes nós temos que enfrentar a enfermidade, mas lembre-se que saúde é a capacidade de não morrer. Não é ausência de doença. Às vezes doença vem, ela entra na nossa casa. Mas a saúde é a capacidade de não morrer. A doença vem e vai. E a saúde. O Salmo 103, Davi fala que é o Senhor que sara todas as tuas enfermidades. Ele está falando para o seu povo. Há enfermidades, mas há a promessa de que o Senhor vai sarar todas as suas enfermidades. Há exceções. Muitas vezes eu preguei sobre isso antes da Vilma morrer.
e depois ela morrer. Eu sempre dizia esse salmo, e quando eu visitava um enfermo, eu sempre orava esse salmo, eu lia esse salmo, né? O Senhor promete curar todas as enfermidades. Deus cumpriu o propósito em cada um, e Deus vai continuar cumprindo o propósito em cada um no seu tempo. Mas se você quer ser feliz, então preste atenção o que a Bíblia diz. O mandamento de cuidar, lavar as mãos, nós encontramos lá no Êxodo, capítulo 30, 1500 anos antes de Jesus Cristo. Moisés recebeu instrução, lá no tabernáculo deveria ter uma pia de cobre, ela deveria ser usada para que os sacerdotes lavassem as mãos. Nós encontramos em vários outros lugares em Levíticos também a ordenança de lavar as mãos com água, isso para evitar doenças. Quando alguém levava um corpo para ser sepultado, deveria voltar, e primeira coisa, lavar as mãos, lavar as vestes, banhar-se em água corrente, e ficar até o final da tarde, então seria purificado. Então lavar as mãos, uma coisa de 1500 anos, o tempo de Moisés, pelo menos que nós conhecemos na Bíblia, já é uma ordenança de Deus. Higiene das mãos. Nos dias de Jesus, lemos em Marcos capítulo 7, que os fariseus judeus guardavam a tradição de lavar as mãos muitas vezes. Eles tinham recebido essa tradição, eles estavam guardando essa tradição. O problema é que a tradição virou algo mais importante do que a lei de Deus, do que a misericórdia, do que o amor. E então, eles lavavam as mãos, porque naquele tempo eles comiam com os dedos, eles usavam os dedos para comer, não é como a gente tem hoje talheres. E então era muito importante isso para a higiene e para a saúde. Então essa coisa de lavar as mãos é muito antiga. No tempo da pandemia, nós ouvimos os infectologistas explicando por que é importante lavar as mãos. As equipes de assistência social, os médicos, todas as pessoas. Eu estava lembrando de Ignaz Semmelweis, o médico que em 1846 descobriu que na maternidade dele as mulheres estavam morrendo, e era um grande número de mortes entre as mulheres. Ele deduziu e ele foi fazer a experiência que era porque os alunos que vinham das biópsias, eles não lavavam as mãos, e eles traziam o que ele chama de micro-organismos cadavéricos nas suas unhas, nas suas mãos, e contaminavam as mulheres na hora do parto, e elas tinham aquela infecção e logo elas morriam. Então isso em 1846. E quando ele começou a colocar regra que todos que vinham de fora tinham que purificar as suas mãos com uma solução de cal, as mortes diminuíram de 12% para 3% em um ano. Foi uma grande diferença na morte, e em 2 anos, somente 1% havia de mortes na maternidade. Muitos o contrariaram por causa disso, porque não tinha evidência científica. O que ele fez era uma evidência, mas não tinha evidência científica nos livros, e acabaram tirando ele da direção do hospital. Ele acabou ficando louco e morreu num hospício, por incrível que pareça. E agora a ONU, a Organização Mundial da Saúde, em 2020, vem e fala: lavar as mãos é fundamental para evitar o contágio e a contaminação, para preservar a saúde. Então, cuide-se bem na área da prevenção, faça os exames regulares. Se na sua família tem caso de câncer de mama, mulher, então você tem que fazer, a partir dos 40, 45 anos, os médicos vão dar orientação, dependendo do caso da sua família, fazer o preventivo. O homem, mesma coisa, tem câncer, meu pai morreu de câncer, por exemplo, de próstata, e eu estou me cuidando todo ano, preciso me cuidar e fazer exame. Então, se tem evidências de câncer, algum tipo de câncer, pulmão e outra área, precisa preventivo, precisa fazer os exames regularmente. Outro caso que nós vemos na Bíblia são as doenças frequentes. Nós temos o caso de Timóteo, quando Paulo escreve em 1 Timóteo 4, versículo 16, aliás, capítulo 5, versículo 23, antes no capítulo 4 ele falou: tem cuidado de ti mesmo. E lá no capítulo 5 ele fala: não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho
por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo fala para Timóteo que tinha frequentes enfermidades, usar o que era na época um remédio. Hoje nós temos vários remédios, a ciência desenvolveu vários tipos de remédios que podem curar ou pode ser paliativo. É importante ter um bom médico, uma boa orientação para cuidar das doenças frequentes. E Paulo era um homem que curou pessoas, mas Timóteo estava lá e ele tinha frequentes doenças. Então, nem todos foram curados. Paulo fala de um outro que ele deixou doente em Mileto. Então, a doença sempre existiu também nas igrejas, entre os crentes. Então, cuide. Há doenças frequentes, procure usar um remédio. Procure cuidar bem da saúde. A saúde depende em 30% da carga genética, dos genes que você recebeu do pai, da mãe, do avô, da avó, da herança genética que você carrega no seu DNA. 30% é uma grande margem. E 40% depende das escolhas comportamentais. Lembra das decisões. Tomar decisões certas para ter melhor saúde, qualidade de vida. Se não tomar as decisões certas, a possibilidade de ficar doente e sofrer na velhice com coisas graves. Há um tempo atrás, o irmão Maurício compartilhou aquele filme que o Canadá fez, mostrando o comportamento de um homem que tinha cuidado com a saúde e o mesmo homem fazendo o papel daquele que não tinha cuidado com a saúde, lembra? E na velhice, aquele que tinha cuidado com a saúde estava caminhando, andando de bicicleta, tendo uma vida saudável ao lado da sua esposa, plenas atividades. E aquele que não cuidava da saúde, não tinha decisões importantes no comportamento, estava deitado num leito, e enquanto aquele bebia no canudo, esse que estava no leito tinha uma sonda no nariz para receber o alimento e estava totalmente imobilizado num leito porque não cuidou da saúde. Então, 40%, guarde isso, 40% da sua saúde depende das suas decisões comportamentais. Aquela coisa de sono, de exercícios, de alimentação saudável. Lembre também da saúde mental e de várias coisas importantes. Os chineses têm um provérbio interessante para quem quer viver bastante tempo, mas viver com saúde. Às vezes eu repito ele aqui. Comer metade. Você lembra porque eu estou sempre falando em casa, né? Comer metade, andar o dobro e rir o triplo. Né? Tem a ver com a saúde mental também. Então, olha, comer metade é uma questão de decisão. Você come aquele prato todo dia, eu estou falando para você, minha barriga está grande, está aumentando, eu quero diminuir. Fala, não, você pode. Mas comer metade, andar o dobro. Bom, eu estou caminhando, viu, irmão? Não estou colocando no grupo, mas quem me segue no Instagram, vê lá, toda semana, de segunda a sexta, às vezes falha um dia ou outro, mas correndo, caminhando e correndo, né? Andar o dobro e rir o triplo. Tem gente que não ri, sabe? Tem que rir. Rir, o bom humor, a alegria. A alegria do Senhor, diz a Bíblia, é a nossa força. Isso é humor. Sabe que Deus tem humor. Quando você lê a Bíblia com os olhos abertos, você vê o humor de Deus, desde a criação. Quando Deus criou a hiena, por exemplo, você vê o humor de Deus. Né? O macaco, você vê o humor de Deus. Aquela criatura engraçadinha. Né? E assim por diante, nós precisamos cuidar da comida, do exercício, da saúde integral. Então, cuide-se bem, viva bem. Agora tem os casos das doenças complexas. Os casos das doenças complexas. Deixa eu falar um pouquinho, rememorar o que aconteceu com a Vilma, por causa do câncer de mama, que esse mês é o mês de câncer de mama, especialmente câncer de mama. Em 2006, a Vilma esteve fazendo periodicamente os exames, e a médica disse, olha, tem apenas só um grãozinho de areia aqui, não tem que se preocupar, não é nada. Mas em 2007, um ano depois, fazendo o mesmo exame, o câncer estava grande e tinha que correr rapidamente, apressadamente, para tirar. Foi uma coisa que aquilo me ensinou muito. Não pode confiar num grãozinho de areia. Não pode deixar um grãozinho de areia. Não pode deixar uma suspeita do tamanho de um grãozinho de areia. Eu quis processar aquela médica na época.
Eu fiquei com raiva por causa daquilo. Um outro médico, talvez mais rigoroso e com um protocolo melhor, talvez teria tido outra orientação. Hoje em dia, pessoas, só porque sabem que tem na genética da família câncer, não esperam um grãozinho de areia, já tiram a mama e colocam a prótese. É uma decisão, é uma escolha que algumas mulheres fazem a respeito disso. Eu estou falando isso para pensar em doenças complexas, como cuidar, como se prevenir. Temos o caso da mulher hemorrágica que Jesus curou, lá em Mateus capítulo 9. Ela tinha um fluxo de sangue e ela tinha aquele fluxo de sangue 12 anos. Talvez como o pastor Cláudio Duarte fala, né? Mulher é um bicho difícil de morrer. Ela sangra todo mês e não morre. Todo mês ela sangra e não morre. O homem, se tiver um pouquinho de sangramento, já está morrendo. Mas essa mulher estava sangrando 12 anos, era uma hemorragia contínua e ela não morria. E ela falou, eu vou tocar nas vestes de Jesus, vocês conhecem a história? E ela foi lá e tocou nas vestes de Jesus. E então Jesus falou, filha, tem ânimo, a tua fé te salvou. Imediatamente ela ficou sã, teve saúde. Jesus quer saúde para você, Jesus quer saúde para mim, Jesus quer saúde para cada um de nós. Jesus quer saúde para a sua igreja. Eu vejo isso em Mateus capítulo 8. Aquele leproso que chegou para Jesus e falou, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele falou, eu quero ser limpo. Ele deu saúde para aquele leproso. Jesus quer saúde sua. Ele quer a nossa saúde. Nós somos o templo do Espírito Santo. Em Cafarnaum, ainda nesse capítulo 8, no versículo 6, chegou o centurião falando do seu criado. E Jesus falou, eu darei saúde, diz o verso 7, e deu saúde para o criado do centurião. Nesse mesmo capítulo, no verso 14, Jesus chegou na casa de Pedro e a sogra estava doente. A gente fala que Pedro não era casado, e a Bíblia fala tão claramente, a sogra estava doente. Talvez um outro não gostasse, né, que Jesus chegasse e curasse a sogra, né? Mas Jesus chegou e curou a sogra de Pedro. E ela se levantou, e a febre sumiu, e ela estava servindo a Jesus, servindo os apóstolos. Jesus quer a saúde para a sogra, Deus quer saúde para a família toda. Ainda nesse versículo, capítulo 8, versículo 17, fala que muitas pessoas enfermas foram até lá, a casa de Pedro, e Jesus curou as suas enfermidades. Então nós lemos na Bíblia que Jesus quer saúde para você, quer saúde para nós, quer saúde para o seu povo. Até para a mulher cananeia, lá no capítulo 15 de Mateus, mulher cananeia, e Jesus fala, eu não posso dar o pão para os cachorrinhos. Cananeias como seria hoje os palestinos, os muçulmanos, não é o povo de Deus. Ele fala, mas Senhor, até os cachorrinhos comem a migalha. Então ela recebeu a migalha, ela recebeu a bênção, a sua filha foi curada, a sua filha ficou sã. Jesus quer cura, saúde para todas as pessoas, para todos os povos. Pedro curou Enéas, e assim por diante. O Novo Testamento fala de outras pessoas em todos os lugares, em muitos lugares, que Jesus deu cura, deu saúde. Então, a saúde é uma coisa desejada para todo o corpo. Provérbios 4, 22 fala saúde para todo o corpo. Então, cuide de todo o corpo. A saúde deve ser integral. Corpo, alma, espírito. Cuide para que haja equilíbrio na sua saúde integral. E então você estará honrando Deus, o seu corpo será um templo lindo, bem cuidado, onde o Espírito Santo está trabalhando e promovendo saúde. E saúde, acima de tudo, é a salvação. É a salvação da alma, é a vida eterna. Saúde não é apenas gozar dos bens, das delícias culinárias, dos deleites. Saúde é ter vida, vida plena, vida eterna. Então você quer ser feliz? Cuide de si mesmo. Tome decisões certas. Tome decisões prudentes. Tome decisões oportunas para que o seu futuro seja um futuro feliz. José Pilates disse que se não arranjarmos tempo para cuidar da nossa saúde hoje, teremos que arranjar tempo para cuidar da nossa doença amanhã. Você já deve ter lido ou ouvido essa frase. Também Carlos Riosdorff disse, quem não tem tempo, acho que um ou outro adaptou a frase, quem não tem tempo para cuidar da saúde, terá que encontrar tempo para cuidar da doença. Cuide da sua vida. Esse é o mandamento bíblico. Tenha
cuidado de si mesmo. Na prevenção, lavar as mãos, fazer exames, tudo que estiver ao alcance para prevenção, cuidar das doenças frequentes, visitar um médico, usar medicações, suplementos, tudo que estiver ao alcance, e cuidar também das doenças complexas. E quando o homem não pode curar, lembra que Jesus quer curar. Ele quer a cura, ele quer a sua saúde, até que cumpra o propósito e ele será glorificado. Que Deus nos abençoe. Todos nós estejamos cuidando bem da vida, do templo do Espírito Santo, da saúde. Cuide-se bem, viva bem. Amém. As irmãs irão apresentar uma música especial neste momento. Depois da música teremos um momento de homenagem às mulheres. As mulheres cristãs em missão da nossa igreja irão apresentar essa música. Mais pra lá? Dias de Elias, pregando a palavra de Deus. Estes são dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E estes são dias de hoje, o mundo vive em escravidão. Mas nós somos os pregadores, anunciando a palavra do Rei. E Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, através do povo ouvir. Grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Estes são os dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. E estes são os dias de Davi, erguendo o templo de louvor. E estes são os dias da ceifa, os campos já brancos estão. E nós somos trabalhadores, realizando a colheita final. E Ele vem, brilhando
Jeová, não há Deus como 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 Jeová. E Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. É que eu vou vir aqui, ó. Ela gostou da minha blusa. Aí você vai separar? Agora eu vou estar fazendo a foto. A Esther, vem, Esther. Mas a Esther vai aparecer. Vou descer aqui então. Aí, agora sim. Vai descer, Esther. É lógico. Primeiro dia das mulheres. Já tá aí. Glória a Deus. Mamãe, toma cuidado, toma tempo. Vem, pastor Tito, orar aqui. Oramos então, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento especial aqui na Amém. tua presença, onde nós estamos assim, ó Deus, dedicando o Outubro Rosa Sim. para todas as mulheres da nossa igreja, nossas irmãs, as mães, avós, as filhas. O Senhor continue, Pai, cuidar de cada uma, abençoando, dando tua graça, teu amor, tua bondade, Sim. que elas continuem sendo, Senhor, mulheres virtuosas, exemplos na casa do Senhor, na obra do Senhor, diante dos seus esposos, dos seus filhos, que elas possam ser sempre uma luz que brilhe em todos os lugares. Amém. Nós te agradecemos pela vida das nossas mulheres, pedimos que o Senhor cuide delas, Pai, dando saúde, alegria, paz, satisfação em viver e a força vinda do Senhor para continuar nas lutas do dia a dia e que o Senhor também, ó Deus, possa suprir todas as necessidades em Cristo Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém.
Podem se assentar. Eu peço que o irmão Claudio Omar venha à frente. A família do Claudio Omar fica aqui na frente. Não está fazendo vamos fazer a oração. Estarão viajando embora de mudança. Quer dizer, vão de mudança agora essa semana. E passaram um tempo conosco aqui. Um tempo precioso. Você quer falar? Dá um microfone aqui. Um microfone aqui para o irmão Claudio Omar. Boa noite, meus amados irmãos. Primeiramente, eu quero iniciar essas minhas palavras longas, lembrando do Salmo 133, que diz: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E eu tenho observado que essa igreja é uma igreja que vive em união. E viver união não quer dizer que não haja divergência de alguma opinião. Divergência é uma coisa normal. E eu quero lembrar, diz que as minhas palavras vão ser um pouco demoradas, porque eu costumo falar pouco. Mas, então vou aproveitar esse momento para falar tudo que eu não falei. Aí eu quero lembrar do apóstolo Paulo, quando ele estava fazendo um discurso, numa certa localidade, e tinha um irmão no lugar alto, e disse que ele prolongou o discurso até meia-noite. E aquele irmão caiu e morreu. Só que eu não vou fazer isso porque eu não tenho, assim, não estou no mesmo nível de espiritualidade que Paulo, né? Que vai que alguém cai também, com sono e morre, não tenho não estou nesse nível de Paulo de fazer algo para a pessoa voltar à vida. Mas, tirando esse momento de descontração, nós temos muito que agradecer a minha família, eu e minha família, por termos sido acolhidos por essa igreja. Nós, antes de conhecer essa igreja aqui, andamos em uma outra igreja por aí, menos nas duas, e nós conseguimos nos identificar com essa igreja aqui. E nós temos motivo para agradecer aos irmãos pela acolhida. E queremos que nós fomos muito bem acolhidos aqui e conseguimos fazer amizade com todos os irmãos, praticamente com todos. Assim, tínhamos uma amizade mais chegada com alguns, como o pastor Walter, irmão Pacheco, o irmão Zé Fernandes, mas nós temos amizade com todos os irmãos aqui. Nós gostamos de todos os irmãos, e esse momento, eu diria assim, não seria um momento de despedida, porque um dia nós vamos nos encontrar num grande encontro no céu, com todos os irmãos. E, quem sabe, Deus ainda vai permitir algumas ocasiões, algumas oportunidades que a gente ainda podemos nos encontrar ainda, ou aqui em outro lugar. Então, o momento é de agradecer aos irmãos e também pedir que os irmãos continuem orando por nós. Também houve alguns contratempos aí com relação à mudança. Nós marcamos a mudança, que eu acho umas 3 vezes, e não deu certo. Mas isso foi em decorrência do imóvel que nós estamos adquirindo lá em Umas, no município lá de Goiás, que deu alguns problemas da documentação. Mas eu tive que ir lá essa semana, eu fui lá esses dias, passei 2 semanas lá, e consegui resolver essa situação, vai estar resolvida. Nós agora estamos dependendo do caminhão para fazer a comando de transporte. E tu indica que na terça-feira nós vamos conseguir já levar as coisas e também pegar a estrada no carro para ir para o nosso destino. Os irmãos continuem orando por nós e sempre que lembrar, porque nós temos a mente nossa mente é um pouco limitada, mas sempre que lembrar, vou sempre orar pelos irmãos. Inclusive, não só pela igreja em geral, mas por nomes, citando o nome dos irmãos. Então, muito obrigado por tudo. Estou muito grato. Eu e minha família estamos gratos
pelo que os irmãos fizeram por nós aqui. E também quero também dizer que eu podia ter feito mais. Acho que eu fiz pouco. Assim, fui pouco útil, né, nessa igreja. Não que os irmãos não me deram a oportunidade. Foi realmente eu que talvez tenha sido um pouco negligente. Mas foi muito bom esses momentos de comunhão aqui. Estou muito grato. Amém. Obrigado, irmão Claudiomar, irmã Sônia. Evelyn, põe lá, por favor. Não, põe lá, por favor. Não cantar um hino agora, antes de fazer oração, tá? O ministério... Fala, irmão Pacheco. Aí. Vamos cantar um hino. O hino chama Separação. É um hino muito lindo. E vamos voltar a cantar ele também aos domingos à noite, né? Porque a gente separa no domingo, mas no outro domingo a gente está de volta aqui. Um dia a gente vai estar de volta também no céu, né? O Elias não teve aqui, mas o Elias não vai, ele vai ficar. O Elias não vai de mudança. O Elias vai continuar aqui, morando aqui, né? Não sei quanto tempo, mas quem vai são o irmão Claudiomar, irmã Sônia, Evelyn e Bernardo. Vamos cantar. Deixa eu subir aqui. Para pegar. Os irmãos que conhecem, cantem forte. Quem não conhece, escuta a primeira estrofe e depois já consegue cantar. Protegidos e velados, desfrutando seus cuidados, Deus vos guarde pelo seu poder, e no seu amor, de nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que nos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor, de nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus guarde em sua luz. Deus vos guarde do poder do mal, da ruína do pecado, do temor de todo lado. Deus vos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor, de nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para seu louvor, para seu divino gozo. Seu
Hã? Amém. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos imensamente por conhecer o irmão Cláudio Omar, a Sônia, a Evelyn, o Bernardo, o Elias, que vai continuar aqui. E pedimos, Senhor, continue abençoando eles nesses preparativos da mudança. E que tudo concorra para que seja uma mudança segura, feliz, abençoada, no novo lar. Que o Senhor continue guardando, abençoando eles em tudo. Deus querido, abençoe toda a família, o filho que está lá em Goiânia, a esposa e toda a família. Continue guardando com teu poder, com teu amor. Pai querido, nós te agradecemos e louvamos porque eles estiveram conosco, ó Pai, foram bênção no nosso meio. Foram, ó Deus, alegria conosco em cultuar, adorar e servir ao Senhor. Até mesmo lá nos mutirões, no acampamento, quantas vezes o Cláudio Omar foi prestar serviço, trabalho, ó Deus deixou sua marca lá, e eles têm deixado sua marca aqui também em nossa igreja. Nós agradecemos. Pedimos abençoe todas as nossas famílias também, durante essa semana, abençoe nossas crianças, juniores, adolescentes, jovens, homens e mulheres da tua igreja. Derrama o teu amor em nossos corações. Ajuda-nos a viver para teu louvor, tua glória durante todos os dias desta semana. Abençoe nossos irmãos acamados, pessoas que não puderam estar hoje aqui, abençoe a nossa pátria, abençoe a saúde das nossas irmãs, abençoe a saúde dos nossos irmãos, abençoe a saúde de nossas famílias, abençoe a saúde do Brasil, salva a nossa pátria, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça remidora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e o conforto do Espírito Santo, sejam sempre com o irmão Cláudio Omar e sua família, e com todo o povo de Deus em todo lugar, agora e para sempre. Amém. Amém. O culto está encerrado. Obrigado a todos que participam conosco nessa noite. Também a irmã Maria José Carrion, Manchelza, deixaram também aqui no chat a sua palavra. Que Deus guarde e abençoe a todos. Até nos encontrar novamente, se Deus permitir. Tchau.